Bom dia, galera! Professores e professoras, olha só, friozinho aqui no sul e hoje o tema dessa manhã, um bate-papo com o autor dessa super obra aqui, professor Horácio Rodrigues está aqui conosco para falar um pouquinho sobre as diretrizes curriculares nacionais para o curso de Direito que foram recentemente publicadas com muitas inovações, muitas novidades para nós. Aí faz pouco tempo, em dezembro do ano passado, e ele está aqui conosco nessa live, que depois também você vai ter ela disponível nos nossos canais do YouTube, aqui no canal do Facebook. Então chama a galera, marca o pessoal aí nos comentários e fica ligadinho nessa super live hoje. Você que tem dúvida aí, nessa manhã, pode mandar nos comentários que eu vou trazendo aqui as dúvidas de vocês para o professor Horácio. Bom dia, professor, seja Bom, bem-vindo na nossa live. bom dia, obrigado pela oportunidade. Está escutando bem? Estamos escutando super bem. Tá bem legal aí a conexão. Professor, esse seu super livro aqui, o meu já tá todo marcadinho, porque eu estou estudando sobre essas novas diretrizes. É um marco importante para o ensino jurídico no Brasil? As diretrizes, tu pergunta. Isso, exato. Eu acredito que sim, elas trazem um conjunto de inovações, em especial com relação à obrigatoriedade das metodologias ativas, que eu sei que é um tema que é muito caro para ti. Nós não temos tantas inovações em termos de conteúdo. Há mudanças em termos de Uhum. conteúdo, é claro, principalmente na flexibilização dos conteúdos gerais, mas eu acho que as mudanças fundamentais se dão na exigência da relação entre teoria e prática, nas metodologias ativas e na obrigatoriedade da extensão em 10%, que não é das próprias diretrizes, mas das diretrizes específicas de extensão que saíram um dia depois. Uhum. E já fazem essa complementação. Professor, algumas coisas nos chamam a atenção na sua obra e até o pessoal que está aí conosco conectando. É importante dizer, o livro impresso do professor Horácio já está esgotado, mas você que está nos assistindo aí, ainda tem o e-book, né, prof? Para Sim, venda. sim, tem o e-book e a segunda edição está na gráfica. Vai Ah, sair. então daqui a pouquinho nós temos mais coisa boa saindo do forno aí. Então, você que está nos assistindo, quer se aprofundar mais sobre esse assunto, o e-book está disponível para que você possa adquirir. A gente colocou aqui o título também para que você depois possa buscar aí nas suas redes e compartilhar essas informações. Professor, uma das coisas que nós vemos nas diretrizes, além da questão das metodologias ativas, que quem nos segue aqui nos canais sempre está ligado com isso conosco, mas é também essa questão da inserção do conteúdo no sentido de trabalhar os métodos consensuais para a solução de conflitos. Essa inovação que nós temos aí nas diretrizes, ela também muda a perspectiva, por exemplo, do núcleo de prática jurídica, que agora nós vemos no plural ele nas diretrizes como práticas jurídicas, só no núcleo de prática ou essa mudança ela se dá também, por exemplo, na abordagem dos conteúdos em sala de aula fora da prática dos núcleos? Na realidade, com relação aos métodos consensuais, é importante colocar algumas questões. A primeira é que a questão das formas consensuais ou métodos consensuais, ela é uma política pública. E Uhum. sendo uma política pública que começa pelo CNJ e que depois é encampada pelo Ministério da Educação, Ministério da Justiça, e ela chega nas diretrizes por pedido em especial desses órgãos, ela não diz respeito apenas ao núcleo de práticas jurídicas. Na realidade, o tema ele aparece nas diretrizes pelo menos em 4 momentos distintos. Ele aparece como integrando o perfil do formando, do egresso, ele está nas competências profissionais, ele está nos conteúdos obrigatórios e ele está nas práticas obrigatórias. Então, o conjunto das diretrizes diz o seguinte: durante o período de formação, eu devo apresentar ao aluno o conteúdo, eu devo colocá-lo em atuação prática com relação a esse conteúdo, e ao final do curso ele tem que ter a competência para trabalhar com isso, e mais do que isso, ele tem que ter um perfil
de mediador. Tanto que, além da expressão meios consensuais de resolução de conflitos, as diretrizes também usam a questão de formação para cultura do consenso. Cultura da paz. Ele usa, na verdade, cultura do consenso. A gente até propôs, a professora Iônica, aqui de Florianópolis, na época propôs que fosse cultura da paz, mas o CNE preferiu ficar com a expressão cultura do consenso, que é a expressão que é usada, né, na legislação. Então, na verdade, é uma questão geral. A ideia, me parece que está por trás das diretrizes, é mudar o perfil do profissional do direito, para alguém que trabalhe mais com prevenção e menos... com prevenção, com solução consensual e menos com a lógica do litígio, do duelo. Que se dê essa possibilidade para o aluno formando, né, professor? Sim. Mais do que a possibilidade, se torna uma obrigação. Uma obrigatoriedade. Que ele saia com esse perfil. Bem, se ele depois, no mundo real, vai atuar dessa forma, eu acho que... A gente espera que sim. De qualquer maneira, a impressão, por uma outra questão, que é a questão da tomada do mercado de trabalho pelos computadores e robôs utilizando inteligência artificial, deve reduzir, a médio e longo prazo, muito as demandas litigiosas, porque nós passaremos a ter os robôs fazendo esse trabalho repetitivo. E é muito mais difícil que o robô consiga substituir o ser humano nessa atividade de mediação. Então, esse talvez... A questão de mercado talvez também leve os novos profissionais a trilharem esse caminho. Né? A trilhar esse caminho. Prof, mandar um abraço para a professora Renata Caldas, tá aqui elogiando, dizendo que a obra é sensacional. Então, a leitora conectada aí, mandando um recado, professora Renata Caldas, sempre tá ligada aqui como nossa parceira nos canais, ela é professora na área de Direito do Trabalho, e então sempre conectada com essas questões aí dessas mudanças. Professor, pegando um gancho nessa sua fala com relação à questão da inteligência artificial, robótica e tudo mais, nós sabemos que já existem aí diversas pesquisas falando sobre essa mudança no mundo do trabalho como um todo, que, claro, vai tocar na área do direito. Para o aluno que está nos assistindo, está conectado, essas diretrizes, elas trazem, digamos assim, uma novas possibilidades para ele na atuação, porque até certo tempo atrás a gente dizia, daqui a 30 anos, daqui a 20 anos, e hoje a velocidade da transformação, a gente fala em questão de coisa de 1 ano, 2 anos, e tudo já vai se transformando com uma celeridade maior. Para o aluno, ou então para o estudante que está pensando em cursar o curso de Direito, essas diretrizes, elas também vão impactar no futuro dele, no mundo do trabalho? Totalmente. Né? A ABA, a American Bar Association, ela calcula que 40% das atividades ou que hoje são exercidas por profissionais do direito serão substituídas por inteligência artificial até 2030. E eles calculam que 30% das empresas jurídicas fecham até o final do ano que vem. No Brasil, a gente tem as experiências do Projeto Victor no Supremo, a gente tem uma experiência de Minas Gerais, do Projeto Radar. Então, não tem como não impactar. As novas diretrizes, elas tornam, no campo das competências, elas trazem a questão da inteligência artificial e das novas tecnologias, e também trazem, quando tratam dos conteúdos obrigatórios, na parte geral, a necessidade de trabalhar a relação do direito com as novas tecnologias. É a primeira vez que essa questão aparece nas diretrizes. Então, essa é uma outra adequação que os cursos vão ter de fazer. Eu, na verdade, levantei, só para aproveitar e fazer acho que vai aparecer aqui. Ah, que legal! Aqui, ó. Olha, esse é o livro que está saiu do forno. Na verdade, essa aqui é a prova, que eu fiz a correção à mão. Ele deve, pelo que me disse a editora, deveria estar ficando pronto ontem. Esse livro tem, o último capítulo dele trata especificamente de cyberdireito, foi escrito pelo professor Vinícius e pelo professor Sela,
que trabalham essa temática sobre a introdução da questão do cyberdireito nos cursos de direito. Esse aqui não é um livro meu, né? É uma coletânea, tem 17 trabalhos de autores diferentes, e um deles trata dessa questão do cyberdireito. Diferentemente do outro, tá aproveitando, esse livro aqui, a versão impressa, quem quiser vai poder comprar lá na Amazon, mas a versão e-book será distribuída gratuitamente. Ah, Então, que assim, legal, prof. até depois você vai receber, você está lá nos grupos, nos nossos grupos, né? E aí você pode repassar para o pessoal que você Com tem aí certeza, a gente vai na tua... divulgar, estudar e trabalhar. Prof, mandar um abraço pro pessoal conectado que tá mandando um abraço pro professor aqui. Ah, Professora obrigado. Carla, mandando aqui, sempre muito bom escutar o professor Horácio. Manhã fria de sábado, o pessoal conectado na nossa live aí. O Matheus Moreski, é lá do Paraná, advogado lá na área criminal, ele é o criminalista, mandando aqui, muito bom, live enriquecedora. E um abraço para Beatriz Castro, que está mandando aqui no seu livro, já quero. Então, já está aí. E também, deixa eu ver, Kemer Clair também está aqui mandando um abraço para o professor Horácio, dizendo que está sensacional a live. Pessoal conectado aí conosco nesse tema. Professor, aqui no seu livro, o professor destaca muito a questão das competências e das habilidades. E traça ali algumas questões com relação a essa mudança nesse perfil do egresso, justamente para que esse aluno tenha condições de competir no cenário com robótica, inteligência artificial e tudo mais. Dentro dessas abordagens aqui que nós temos nas diretrizes, para que as instituições, os coordenadores que estão conectados conosco nessa live, eles possam trabalhar isso no projeto pedagógico. O professor poderia, claro que aqui no livro nós temos algumas dicas, inclusive, de abordagem que o professor coloca aqui, de metodologias de aprendizagem baseada em projetos e depois do ensino-aprendizagem, mas algumas abordagens que poderiam ajudar as instituições na hora de reformular o seu projeto pedagógico a atingir essa questão das competências aqui? Gessiane, na realidade, assim, a questão das competências, acho que é a questão que foi mais negligenciada no período recente. Embora as competências elas tenham entrado nas diretrizes já em 2004, na prática o que a gente percebe é que nos projetos pedagógicos elas apareciam apenas nominalmente. Na prática, normalmente você não tinha o trabalho no dia a dia na sala de aula. Eu sempre, uma das questões que eu sempre coloquei nos últimos trabalhos é de que era necessário que o projeto pedagógico ele não dissesse apenas quais competências, mas ele dissesse onde e como essas competências iriam ser trabalhadas. Eu acho que é muito difícil estipular quais são as melhores formas. Cada competência tem um espaço que é mais adequado na grade curricular e cada competência tem uma estratégia, uma metodologia que pode ser mais adequada. É claro que o que eu acho que de forma geral pode ser dito é assim, competências são fazeres. Diferente, pressupõe saberes, mas são fazeres. E sendo fazeres, a gente não aprende a fazer apenas escutando. A gente aprende a fazer fazendo. Então, as metodologias ativas elas são fundamentais. Eu não vejo como se desenvolver competências sem metodologias ativas. As diretrizes, de forma específica, elas falam na obrigatoriedade de trabalhar com problemas na relação entre teoria e prática. Ou seja, as diretrizes dizem que é preciso trabalhar a relação entre teoria e prática, que isso se dá através de metodologias ativas e fala em trabalhar com problemas. É claro que existe um conjunto de metodologias que trabalham com problemas, que vai pelo próprio PBL, que vai pela problematização, pelo estudo de casos e por uma série de outras questões. Porque as diretrizes falam em trabalhar com problemas? Porque o advogado trabalha, o advogado, o juiz, o promotor, eles trabalham com problemas, com situações para as quais elas têm que apresentar respostas. Então, é claro que nós temos que buscar aí metodologias que sejam aquelas mais adequadas a esse tipo de competência. Vou voltar ao livro novo. Nesse livro, o meu artigo específico, ele é uma análise das diretrizes dispositivo por dispositivo. Ele é o maior artigo do livro, ele tem 70 páginas, dá quase outro livro. E ele analisa
na questão das competências. Elas são analisadas competência por competência, e aí eu busco demonstrar o que significa cada competência, quais são os conteúdos, os espaços curriculares, quer sejam disciplinas ou atividades, nas quais é mais adequado cada competência a ser trabalhada, e faço algumas sugestões também no sentido de quais seriam as melhores estratégias para cada uma das competências. Então, acho que esse texto ele pode ajudar bastante no sentido de pensar o projeto pedagógico. Mas cada instituição tem suas características, tem seu corpo docente e seu perfil. Às vezes aquilo que é mais adequado... É muito diferente, por exemplo, eu pensar, você trabalha da Estácio. Isso. É muito difícil eu pensar, por exemplo, a situação da Estácio, assim, vou pegar 3 instituições que são muito diferentes. A Estácio, a UFSC e a FGV. São instituições que têm perfis muito distintos. Então, necessariamente, o que vai funcionar bem na Estácio, necessariamente é o mais adequado para a GV, que é um curso de tempo integral, que tem outra peculiaridade, e que é diferente de uma universidade pública. Eu acho que, por exemplo, vai ser mais difícil implementar essas mudanças na pública que na privada. Porque a resistência, as públicas têm um corpo docente muito arraigado, com estabilidade no emprego, tá certo? Eu trabalhei 26 anos na UFSC, é mais difícil você convencer esse tipo de profissional, porque se ele mudar ou ele não mudar, ele continua lá. De você convencer e de você preparar o professor de uma instituição privada. Então, eu acho que cada instituição vai ter que buscar um pouco o seu caminho. Né? O seu caminho. Legal, prof. A professora Renata está mandando uma pergunta aqui. Qual que seriam os maiores desafios do professor do direito nesse cenário que nós encontramos agora? Eu acho que o maior desafio é preparar para o mercado de trabalho tomado por robôs funcionando com inteligência artificial. Não é só uma questão do direito. As questões, por exemplo, quando nós pensamos na medicina. Na medicina, o Watson ele já é capaz de fazer o diagnóstico de doenças a partir de exames com muito maior precisão que um médico. Eu estou assim um pouco enrolado e jogado dessa maneira, porque na verdade eu fiz uma cirurgia há 10 dias. O meu médico me disse que, por exemplo, hoje existem equipamentos que fazem até 600 exames com resultado quase imediato, com base numa gota de sangue. Você vai poder estar em qualquer... Se você tiver essa máquina, você vai poder estar em qualquer lugar do mundo, coletar lá o sangue, ele vai te dar todos os resultados e você vai poder ter um médico que vai te atender à distância e dizer o que você tem e te dar os resultados. E o direito não é diferente. As demandas repetitivas praticamente vão deixar de ser resolvidas da maneira como são hoje e vão ser resolvidas por robôs. O primeiro exemplo no Brasil é do projeto Radar, de Minas Gerais. Em dezembro foram 260 recursos decididos em menos de um segundo por um computador. Era o primeiro experimento, a partir de agora ele deve ser até começar a funcionar. O Victor, do STF, nós tivemos uma palestra com ele há uns 15 dias, foi aqui em Florianópolis, faz uns 15, 20 dias atrás, com o pessoal que trabalhou na estruturação do projeto Victor. O índice de acerto do Victor nas demandas repetitivas é acima de 92%. Situação que você não tem com o juiz humano. Eu até brinquei dizendo que hoje, isso, né, hoje, considerando toda a subjetividade dos juízes humanos, que a gente nunca sabe o que esperar, eu preferia ser julgado por um algoritmo como o Victor do que por um juiz humano. Então, eu acho que esse é o grande desafio. Por que esse é o grande desafio? Porque os nossos próprios professores não estão preparados para esse mundo. Então, não é um problema só do aluno, é um problema do nosso professor que não está ambientado e que vai ter, talvez, principalmente os professores. Acho que não é uma questão de idade física, né? Mas nós temos nós temos uma cultura muito arraigada. Eu vejo dificuldades dos nossos colegas para trabalhar com o e-book, por exemplo. A maioria prefere ainda que precisa do livro impresso.
precisa que eu tenho colegas assim que você tem uma análise de dissertação, tese, eles têm que ter o arquivo impresso. Isso não vai existir no futuro. Então, eu acho que nós temos um problema, nós temos um processo complicado, que é o processo de aprendizagem do professor de direito, de reeducação do próprio professor de direito para se atualizar nesse mundo, para que na sequência ele possa dar conta das necessidades do aluno. Com certeza, fazendo uma ligação, prof, quando nós, no Prof. GCN, quando a gente propõe os workshops presenciais, para você treinar metodologias ativas mesmo, pensar fora da caixa, fazer essa transição, nós quase não temos professores de direito inscritos. Nós fazemos, a gente abre inscrições e a proposta nossa é para um ensino jurídico inteligente, que a gente chama, mas vem professor da engenharia, da fisioterapia, da administração, gestão, e do direito muito poucos aparecem. Quem sabe agora com as diretrizes a gente tem um público maior, né? As instituições, elas não terão opção. A não ser que as diretrizes sejam modificadas, as metodologias ativas se tornaram um elemento obrigatório. Eu acho que, assim, além do problema dos alunos, dos professores, da formação dos professores, nós temos também um problema de resistência dos próprios alunos. Acho que isso, muitas vezes, acaba sendo um elemento que acaba pesando, porque, em muitas situações, o aluno não quer um professor que trabalhe com metodologias ativas. E acho que isso está vinculado a um vício histórico. Quando o aluno pensa em metodologia ativa, ele pensa em seminário. Que é um grande erro. O seminário é uma técnica de ensino pensada para grupos pequenos, máximo de 12 alunos. Na verdade, ela é uma técnica para especialistas, na qual todo o grupo tem que ter um domínio mínimo do conteúdo para que você possa ter uma participação de todos. E, infelizmente, os nossos professores fazem o mestrado e doutorado, saem do mestrado e doutorado achando que a técnica que eles usaram lá em grupinhos de 6, 7, 8 no mestrado vai funcionar para 50 alunos em sala de aula. E isso cria nos alunos, quando você fala em metodologia ativa, o aluno já pensa, lá vem o professor com seminário. Acho que também nós temos que desconstruir essa ideia de que metodologia ativa é seminário. E acaba, um tiro no pé, né, prof? Porque daí, às vezes, você traz outras propostas e os alunos já ficam receosos com essas dinâmicas, assim, que mobilizam ele mais para essa construção do conhecimento. Sim, com certeza. Prof, temos mais uma pergunta aqui. Dá tempo, será? Vamos ver? Sim, tranquilo. O Matheus estou livre. Aqui, ó. O Matheus está mandando aí. Com a possível iminente substituição por robôs, qual a importância da interdisciplinaridade de matérias jurídicas com outras grandes áreas, como psicologia e humanidades, para a preparação do profissional do futuro? Na realidade, sim, me parece que a interdisciplinaridade ela é importante independentemente da substituição por robôs. O direito, eu costumo dizer assim, na realidade o direito, nós temos uma visão um pouco acho que deturpada. Não sei, colocando de outra maneira, na realidade o direito em si, ele é simplesmente uma técnica construída pelo ser humano para resolver problemas nas suas relações. Problemas de origem social, econômica, política, de vizinhança, os mais diversos problemas. A compreensão desses problemas pressupõe o domínio de outras áreas do conhecimento que não o direito. O direito, ele só pode apresentar soluções adequadas se a análise do fenômeno ao qual o direito vai ser aplicado for adequada. Se eu tiver uma análise não adequada do fenômeno, eu não tenho como construir, nem como construir uma solução jurídica através da legislação, quer seja através da mediação. Então, me parece que a interdisciplinaridade, ela transcende a questão da substituição por robôs. Os robôs, eles devem fundamentalmente substituir os profissionais em tudo que é repetitivo. Mais do que no que é repetitivo. Assim, primeiro nós temos a questão das demandas repetitivas. Então, nós devemos ter robôs fazendo, por exemplo, pegando no Supremo lá milhares de processos, ele vai separar tudo e agrupar os processos por afinidade, por semelhança,
e vai poder oferecer decisões de forma conjunta para uma decisão para conjuntos de processos. Então, isso significa uma solução mais rápida e uma eliminação dessa demanda reprimida. Mas o robô ele também vai ter uma outra peculiaridade, que é assim, o robô, os softwares que a gente tem na área do direito, eles permitem, por exemplo, que o robô apresente ao advogado, ao juiz, ao promotor, as diversas possibilidades de solução. Então, você vai apresentar para o robô uma demanda e ele vai, com base ou com base em autoaprendizado, como a gente já tem na situação de jogos, ou a partir, que é a experiência na área do direito hoje, daquilo que já existe sobre o tema, ele vai te dizer quais são as alternativas, se for em juízo, quais são os percentuais de possibilidade de vitória em cada uma daquelas alternativas. Mas a decisão sobre qual alternativa adotar, ela é uma alternativa humana. Em última instância, o profissional do direito vai ter que fazer uma escolha. Vai ter que fazer a escolha. E essa escolha pressupõe que ele tenha um domínio da situação específica daquela relação, o que transcende o direito. Ou seja, me parece que a questão da interdisciplinaridade, em qualquer situação, ela transcende. Só que, assim, acho que o grande erro nos cursos de direito é que a gente não tem cursos interdisciplinares. A gente tem cursos multidisciplinares. A gente tem 6, 7, 8 conteúdos diferentes, ministrados em disciplinas diferentes por professores diferentes, sem que haja uma comunicação disso com o direito. Me parece que as novas diretrizes, elas estabelecem claramente que a preocupação na formação geral não é dar ao aluno conteúdo de história, antropologia, filosofia, etc. Ela eliminou a obrigatoriedade de conteúdos, ela estabeleceu que o curso tem de trabalhar a relação, como o direito se relaciona com a filosofia, com as humanidades, com as novas tecnologias e com as ciências sociais. O que importa para nós é como isso se relaciona e como isso funciona, como isso interfere na nossa atuação. Na nossa atuação. Eu acho que essa é a grande questão. Tem que ser interdisciplinar mesmo e não multidisciplinar. Legal. Valeu, Matheus, pela participação. Professor, quer destacar mais alguma informação que o professor acha importante para o pessoal que está aí nos acompanhando? Lembrando que depois essa live também fica disponível nos nossos canais. Você que não conseguiu assistir toda ela, o pessoal vai entrando às vezes na metade do caminho, né, prof? E hoje tão friozinho para ficar embaixo da coberta. Dá até uma preguiça, né? Eu acho que assim, o que eu tenho sugerido sempre, considerando que o público que vai assistir tem muito de coordenadores e professores, é que não se tenha pressa. Nós temos até o final de 2020 para realizar as modificações. Nós temos que preparar os professores para trabalharem com as modificações. Então, a minha sugestão é fazer com calma, utilizar o tempo que a gente tem e uma implantação gradativa, de maneira que eu possa treinar todos os professores e que eu possa ter uma estratégia, por exemplo, de que se eu implanto a grade gradativamente, eu posso começar, claro, ir fazendo experiências já nas grades antigas com relação às metodologias ativas, mas em especial eu posso ir treinando gradativamente os meus professores e corrigindo erros, porque se eu concentro o meu treinamento dos professores do primeiro semestre, segundo semestre, eu vou preparando gradativamente o meu corpo docente e com aquilo que eu percebo que não vai atendendo, não vai acontecendo exatamente da forma prevista, eu posso ir implementando as correções para as turmas posteriores. Eu acho que para que o sistema dê certo, é necessário que ele seja bem planejado. E esse planejamento exige que seja feito com tempo. Não adianta mudar a grade para o próximo semestre, porque não é uma questão de mudança de matriz curricular, é uma questão de mudança de mentalidade docente, de mentalidade institucional, de forma de trabalhar. Então, isso tem que ser feito com calma e com tempo. É um processo de conversão, né, prof? Exatamente. É um processo de conversão dos professores, dos alunos, no contexto geral. Professor Horácio, muito obrigada por estar aqui conosco nessa manhã.
Agradecer a todos que estiveram conectados aí, mandando mensagem, mandando suas dúvidas. E logo mais, assim que sair esse novo livro disponível, nós vamos fazer a divulgação aqui nos canais, avisar para o pessoal, para que todo mundo tenha cada vez mais subsídios para ir fazendo essas conversas, esses treinamentos, esses planejamentos nas suas instituições. É isso. Tchau, então. Obrigado. Obrigada, prof. Tchau, tchau.